Me dá só uma palavra de introdução aqui. Já estamos com outro autor bíblico. Primeiro vimos Tiago aqui, vamos ver Paulo. Essa carta ela foi escrita com o objetivo de apresentar o evangelho que Paulo pregava. Ele queria ser enviado como missionário pela igreja de Roma para pregar na Espanha. Ele diz isso no capítulo 1 e diz isso no capítulo 15. Só que ele não era conhecido da igreja de Roma. Então ele escreve essa carta, ele está terminando a sua terceira viagem missionária, está indo para Jerusalém, mas os olhos dele estão em Roma. E ele escreve essa carta a ser enviada àquela igreja, preparando a chegada dele. Ele planeja ir a Jerusalém, de lá ele planejava pegar um navio e ir para Roma, passar um tempo em Roma e ser enviado pela igreja de Roma a pregar na Espanha. Não aconteceu como ele planejou, porque até mesmo Paulo pode fazer planos e Deus ter outros, né? Deus tem outros. Ele acabou indo para Jerusalém, mas preso. Não era o cruzeiro que ele estava pensando de iate, né? Ele chegou lá aprisionado como preso político depois de passar um naufrágio, que o livro de Atos nos conta. Bom, mas o ponto é que, ao escrever essa carta, Paulo estava consciente que na igreja de Roma havia gente que questionava o evangelho que ele pregava, especialmente alguns que eram judeus, que haviam se tornado cristãos, mas achavam ou acusavam Paulo de pregar um evangelho, já que Paulo dizia que Cristo é o fim da lei e que Cristo cumpriu a lei. Esses irmãos judeus diziam, mas espera aí, a lei quem Deus deu foi Deus. Quando você fala que a salvação é pela fé sem a lei, você está abrindo uma porta para as pessoas terem a ideia de que o comportamento delas não importa. Se a salvação é pela fé, não é pelo comportamento. Então não importa que tipo de comportamento eu vou ter, se eu tiver fé eu serei salvo. Então Paulo, o evangelho que você está pregando de que a salvação é pela graça, pela fé, ele acaba levando as pessoas a viver uma vida em pecado, porque elas se acham seguras, acham que ter fé basta, né? E Paulo então, entre outras coisas, responde esse questionamento aqui no capítulo 6. Tá? Ele antevê essa pergunta que vai ser feita quando ele chegar lá em Roma, e ele já esvazia o questionamento, tratando da pergunta aqui na sua carta. É claro que a carta trata de muitos outros temas, né? Mas aqui no capítulo 6 ele está falando exatamente sobre essa questão do pecado e da vitória sobre o pecado ou da santificação. Vamos ler então, verso 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois conta ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas conta viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, a conclusão de Paulo aí é que, muito ao contrário, a graça, ela não é uma licença para nós pecarmos, é a graça que nos livra do domínio do pecado. Mas como assim? É o que ele explica aí, do verso 1 até essa passagem aí. Então vamos lá. O verso 1 ele levanta a questão.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele está aqui reproduzindo o que ele sabe que as pessoas estavam dizendo lá na igreja de Roma a respeito dele. Paulo, no fim, o que você está dizendo é o seguinte: quanto mais a gente peca, mais abundante será a graça. Você está dizendo que a salvação é pela graça de Deus. Então, quanto maior o pecador, maior a graça. Então, a consequência lógica é: vamos viver no pecado, porque quanto mais pecado nós praticarmos, maior será o nível do perdão e da graça de Deus. Então, o Evangelho, no fim, é uma religião que leva as pessoas a viver no pecado. Gente, esse raciocínio não está de todo equivocado, porque na história da igreja não foram poucas as vezes em que grupos usaram a gratuidade do Evangelho para desculpar as suas práticas. Esses grupos geralmente são chamados de libertinos ou antinomianistas. A palavra antinomianista é uma composição grega, significa aquele que é contra a lei ou sem lei, que acha que não tem mais lei para o cristão, já que a salvação é pela graça. Diz mais ou menos o seguinte: Deus me ama, Cristo morreu por mim, a salvação é pela graça e pela fé. Então Deus não se importa muito com a minha conduta. Eu posso pecar, posso viver, posso ir para a cama com meu namorado, com minha namorada, posso ser indecente nos meus negócios, posso ver pornografia. Deus não está aí para isso, porque Ele é um Deus de amor. É um Deus gracioso, né, que me perdoa livremente em Jesus Cristo. Eu já ouvi muito esse raciocínio. Na história da igreja, apareceram grupos libertinos no século I, associados aos gnósticos. Apareceu durante a Reforma Protestante, um grupo que era mais do lado dos libertários. Calvino, inclusive, perdão por falar em Calvino, Calvino, inclusive, escreveu um panfleto em francês. Ele escreveu um panfleto em francês que ainda não foi traduzido. É uma obra que precisa ser traduzida ainda. Ele escreveu um panfleto em francês contra os libertinos da época dele, que inclusive falavam de troca de esposas. Vocês pensam que isso é coisa nova? Pensa que é coisa nova? Lá na Genebra de Calvino, na França, aliás, na época de Calvino, os libertinos já diziam que inclusive isso era permitido. Calvino escreve um panfleto contra eles. Isso acontece hoje. Gente que é evangélica, que usa a graça de Deus e o Evangelho como uma desculpa para todo tipo de comportamento e chama qualquer tentativa de enquadramento de fundamentalismo, legalismo, obscurantismo e tudo mais. Por isso que a gente tem que refletir sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Será que a graça de Deus ela veio para isso? A graça é para isso? Olha a resposta de Paulo diante da hipotética pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2: de modo nenhum. E ele dá razão para essa reação, né, tão brusca, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A base pela qual Paulo estranha que alguém possa imaginar que a graça de Deus permite uma vida no pecado é que nós já morremos para o pecado. Como é que vamos viver no pecado se já morremos para o pecado? Como viveremos no pecado se já morremos para ele? Ou seja, para ele, a ideia de um crente viver pecando é absurdo. É como se fosse uma contradição em termos. Ou ele é crente ou ele vive na prática do pecado, mas as duas coisas não coexistem. Seria como a gente diz em inglês, em português tem um nome para isso, é oxymoron, né? Em inglês é oxymoron, quer dizer, é uma contradição, é uma expressão que se contradiz. Um círculo quadrado. É um crente que vive em pecado, é um círculo quadrado. Paulo diz, não tem isso. Como pode ser isso? Note que ele não está falando de perfeccionismo, ele está falando aqui da prática do pecado, viver na prática do pecado. E a base, então, é que nós já morremos por pecado. E aqui que entra a questão da Escritura. Porque quando eu olho para mim, para a minha experiência, eu não sinto que eu morri para o pecado. Ao contrário, o pecado parece muito vivo dentro de mim, e eu muito vivo para o pecado. E aqui que entra a questão da Escritura. A Escritura diz que eu morri com Cristo na cruz. Diz que eu fui sepultado com Ele.
e diz que eu ressuscitei com ele. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. A base da vitória sobre o pecado e da santificação é eu tomar a Escritura e me considerar aquilo que a Escritura diz que eu sou. Você já ouviu aí alguns grupos dizendo assim, se apropriar pela fé, né? Eu recebo pela fé. Mas é verdade. Só que eles querem outras coisas, né? Mas aqui, o ponto de você se apropriar pela fé, você receber pela fé na palavra de Deus, esse ponto aqui é claro. E a santificação, a vitória sobre o pecado, ela se processa não na base do sentimento e não da base da sua força de vontade para dominar o pecado, que você a essa altura já deve ter descoberto que não funciona, mas é com base naquilo que a Bíblia diz que eu sou. Porque Cristo morreu há 2000 anos, eu não estava lá. Então como é que eu sei que eu morri com ele? Porque Paulo está me dizendo, porque foi corregistrado aqui, porque a Bíblia me diz isso. E a argumentação dele toda aqui vai ser em cima disso aqui. Aqueles crentes a quem ele escreve também não viram Cristo morrer. Ele escreve essa carta meados talvez da década de 60, talvez no início. Cristo já tinha morrido há 30 anos. Morreu em Jerusalém, esse pessoal estava em Roma. Então eles tinham que acreditar no que Paulo estava dizendo. Naquela época era a palavra oral do apóstolo, agora é a palavra escrita, Bíblia para nós. Mesma coisa. Então, é assim que funciona. Olha a argumentação agora. Eu dei o quadro geral, agora vamos ver os detalhes aqui. No verso 2, ele dá a base para ele estranhar um crente viver no pecado. A base é que nós morremos com Cristo. Aí no verso 3, ele diz: vocês ignoram isso, meus irmãos, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Naquela época, ser batizado e ser convertido era a mesma coisa. Porque uma coisa acontecia logo depois da outra. Exemplo é o batismo do eunuco. Filipe vai evangelizar o eunuco crê e pergunta: o que é que falta para ser batizado? Não falta nada, só você querer. Estou vendo água aqui. Batizou na hora. No dia de Pentecostes, aqueles 3.000 que se converteram foram batizados no mesmo dia. Não tinha classe de catecúmenos, de novos convertidos, que às vezes dura 6 meses, né? Necessário porque hoje há muitos cristos e muitos evangelhos. Precisa de 6 meses para capinar o terreno, explicar o que é que nós não estamos querendo dizer com evangelho, Cristo, igreja, né, por causa da mistura que existe hoje. Então hoje não dá para conversão e batismo na mesma hora, que a gente precisa ter certeza que a pessoa entendeu. Mas naquela época não tinha opção, só tinha um Cristo, só tinha uma igreja, só tinha um evangelho. A pessoa disse que creu, podia batizar porque estava salvo mesmo, com poucas exceções. Então, é por isso que ele diz aqui, quando ele fala: vocês não sabem que vocês que foram batizados em Cristo, foram batizados na morte dele? Ou seja, quando vocês professaram a sua fé, quando vocês se converteram, creram em Cristo, vocês foram unidos a Cristo, e o batismo é o símbolo disso. Vocês foram unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Verso 4. Fomos sepultados com ele, não lá 2000 anos atrás, 30 anos atrás, tomando a posição dos leitores originais, né? Não lá, porque eles não estavam nem lá, mas Deus incluiu os que creem na morte de Cristo. Essa é que é a beleza dessa passagem aqui. Deus incluiu em Cristo os que creem, de maneira que, se você crê, quando Cristo morreu, você morreu com ele há 2000 anos atrás. Essa é a boa notícia. Se você crê, quando Cristo ressuscitou dos mortos há 2000 anos, você ressuscitou com ele. Eu sei que você não sente isso, mas não é uma questão de você sentir, é uma questão da Bíblia dizer que Deus fez isso. Foi isso que aconteceu com todo verdadeiro cristão. Quando Cristo morreu, ele estava representando todo o povo de Deus ali. Quando ele foi sepultado, ele levou para a sepultura todo o povo de Deus. E quando ele ressurge levando consigo o povo triunfante de Deus. Essa é a base em cima da qual Paulo afirma: vocês já morreram para o pecado e venceram o pecado, unidos com Cristo na sua morte e na ressurreição. O batismo é um símbolo disso. É um símbolo disso. E aí,
a partir do verso 6, isso ele argumenta do verso 2 até o verso 5, como eu já falei. Do verso 6 em diante, ele toma um caráter mais prático, dizendo como é que eu experimento isso na minha vida. E são 3 coisas. Primeiro, você tem que saber isso, verso 6, sabendo isso. Depois você tem que considerar-se como Deus diz que você é na sua palavra, verso 11, considerai-vos. E finalmente, verso 13, oferecer-se a Deus. O que é que eu faço com essa declaração de que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele há 2000 anos atrás, quando eu nem nascido era? Isso está dito aqui. O que é que eu tenho que fazer com isso? Primeira coisa, você tem que saber isso. Tem que saber, verso 6, sabendo isso. O que é que eu tenho que saber? Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É isso que eu tenho que saber. Que foi crucificado com Cristo o meu velho homem. Que é o velho homem? É a natureza de Adão, que todos nós trazemos para esse mundo quando nascemos. Nós já nascemos com a natureza adâmica em nós, somos filhos descendentes de Adão. Ele é chamado de velho homem porque ele foi o primeiro, por isso é o mais velho de todos, de toda a raça humana. Nós trazemos a imagem do velho homem, do primeiro homem, de Adão, do pecador que se rebelou contra Deus. E nós somos iguais a ele. Nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário. Nós não nos constituímos pecadores porque pecamos. Mas o que vem primeiro é a natureza corrompida, como a raiz de uma árvore, e depois ela vai produzir o fruto. Eu acho tão interessante quando nasce um nenenzinho, né? E aí o papai e mamãe dizem, mas é um santinho, é um anjinho, né? Fica olhando ali. Eu não sei o filho de vocês, mas o meu, a primeira coisa que ele aprendeu a dizer foi, é meu. O velho homem é o que nós todos somos e temos dentro de nós. E só tem uma solução para ele. É cruz. Você não consegue vencer o seu velho homem. Você não consegue domesticá-lo, submetê-lo. Você não consegue que ele lhe obedeça. A natureza rebelde do coração humano é indomável, como Paulo diz no capítulo 8 dessa mesma carta. A carne não está sujeita à lei de Deus e em verdade não pode estar. Ela é rebelião contra Deus o tempo todo. Não existe meio termo. Às vezes as pessoas pensam que alguns indivíduos, eles não são assim tão ruins, eles são mais ou menos neutros, eles não são cristãos, mas também não tem isso. O coração do homem é inimigo de Deus. Sempre inimigo de Deus. E só tem uma solução para a sua natureza: cruz. Ele tem que ser crucificado. E aqui a boa notícia é essa, é que naquele dia em que Cristo foi crucificado, Deus o estava levando à cruz em nosso lugar, e a nossa natureza, o velho homem, foi crucificado com ele, é o que Paulo está dizendo aqui. Saiba isso, você tem que saber isso, que foi crucificado com ele, o velho homem. Com que propósito? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A destruição do corpo do pecado é a subjugação dessa natureza. E o efeito disso é que ele não tem mais, para que nós não sirvamos mais o pecado como... Antes de você ser cristão, você servia ao pecado como escravo. O velho homem era o seu senhor. E você fazia a vontade de Adão em você. Cobiça, mentira, lascívia, impureza. As listas são muitas na Bíblia e longas. Do que é que as obras da carne, o que é que elas são? Leia Gálatas 5. As obras da carne são, aí tem aquela relação lá. E tem outras listas. Éramos escravos de Adão. Em Cristo Jesus, nós mudamos de Senhor. Não é que você ficou livre no sentido de que você não. Você mudou de Senhor. Você agora é servo de Cristo. Portanto, você não é mais servo do pecado e você não tem que obedecer ao pecado. Essa é a boa notícia. O efeito de Deus ter levado você à cruz em Cristo
é que você morreu para o antigo patrão, como Cristo morreu, e agora você ressurge para servir a um novo patrão, que é Deus. Por isso você não tem que servir mais ao pecado. Essa é a boa notícia, mais uma vez. Não confunda isso com perfeccionismo, porque não é isso que Paulo está ensinando aqui. Aliás, a Bíblia não ensina perfeccionismo em lugar nenhum. Eu gosto de usar uma ilustração para isso aqui. Eu, quando morei na África do Sul, fiz uma viagem, eu e minha esposa, do centro da África do Sul, lá de uma cidade chamada Potchefstroom, até o sul, até Cape Town, cidade do Cabo. E voltamos pelo litoral do Índico, subindo para Durban e entrando de novo para o centro da África. Foi uma viagem maravilhosa durante o tempo que a gente morou lá, 5.000 quilômetros. Quando a gente voltou, foi uma viagem de carro. Quando nós voltamos, aí um amigo nosso lá, um casal, amigo nosso, de sul-africanos, perguntou, foi boa a viagem, maravilhosa e tal. E o carro, teve algum problema com o carro? Eu disse, não. Teve um pneu furado, né, em 5.000 quilômetros. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que o seu pneu não vai furar. O que ele está dizendo é que se fura o tempo todo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está... Não é para furar o tempo todo. Infelizmente, furos haverão. Mas eles deveriam ser a exceção na vida da gente. E não aquilo que me caracteriza. Fulano é um mentiroso, só vive falando mentira. Você não conhece gente que é caracterizado por algum vício? É mentiroso, temperamental, ciumento, avarento, mão de vaca, né? Como a gente chama. O crente não deveria ser conhecido por nada destas coisas que o caracteriza. Porque o pecado tem que ser um acidente. Pelo que Paulo está dizendo aqui, pecado tem que ser acidente e não aquilo que lhe caracteriza. A prática do pecado, não. Infelizmente, nesse mundo, nós ainda temos os restos da natureza pecaminosa em nós, que vão fazer o seu efeito até o último suspiro aqui nessa vida. Mas você não tem que viver por ela. Você não é obrigado a servir ao pecado como escravo. Foi para isso que a cruz, é por isso que a cruz está no centro do plano de Deus para a nossa santificação. A cruz não somente fala de salvação da culpa do pecado, mas salvação do poder do pecado e um dia salvação da presença do pecado na ressurreição, quando nós ressuscitarmos. Aí o pecado será eliminado completamente. Mas por enquanto nós estamos nesse processo em que Deus, pelo poder da cruz e da ressurreição, nos livra do domínio do pecado. É isso que é santificação. Tá? Temos que saber isso. Verso 7. Quem morreu está justificado do pecado. Aí ele explica, verso 8, o que é que a gente tem que saber? Que já morremos com Cristo, que vamos viver com Ele. Verso 9, outra vez, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Quando tem morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Primeira coisa, você tem que saber. Daí a importância de você ler a Bíblia, ler a palavra, escutar exposições bíblicas, aprender a doutrina cristã. Você tem que saber, porque tem muito crente que ignora, como Paulo diz aqui no começo. Porventura vocês ignoram, verso 3. Vocês ignoram isso, irmãos? E tem irmão que ignora mesmo. Sabe o ABC do Evangelho, né? Ou nem isso. E passa a vida toda na igreja, ouvindo, não pratica, né? Paulo diz, não, vocês têm que saber. Primeiro tem que saber. Tem gente que não gosta de doutrina, né? Diz assim, não, nós temos que amar. Vamos evangelizar, amar, fazer o bem. Doutrina divide. Você vai evangelizar, meu irmão? Sem doutrina? Tem que falar de Jesus, tá? Defina Jesus para você. Defina evangelho. Na hora que você abrir a boca para definir evangelho, é doutrina. Na hora que eu disser, tá bem, você vai falar de Jesus. Quem é Jesus? Na hora que você abrir a boca para dizer quem é Jesus, é doutrina. Tem como fugir. Tem que fugir da doutrina errada, né? Mas da boa, a gente quer mais. E você tem que saber para que serve doutrina, para que serve teologia, para você saber essas coisas. Para que Deus colocou mestres na igreja? Para você saber essas coisas. Para que Ele nos deu esse livro? Para que você saia dessas coisas. Tem que saber. Não tem como fugir do conhecimento. Eu sei que às vezes o intelectualismo árido, ele vira hipocrisia e farisaísmo, eu sei.
Mas nós não podemos jogar fora a mente, a razão e o conhecimento, porque alguns não convertidos encheram a cabeça de conhecimento teológico e eram hipócritas. Porque tem um verdadeiro conhecimento e um verdadeiro crescimento na doutrina e na graça de Deus que a gente precisa para viver uma vida de santidade. E onde é que está isso? Está na Escritura. Agora, esse é o primeiro passo, saber. O segundo passo é, verso 11, assim também vós, a comparação é com o que Cristo fez, ele morreu e ressuscitou, assim também vós, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora vem a segunda coisa. Com esse conhecimento, você se considera aquilo que Deus diz. E é aqui que entra a fé na palavra. Considerar-se é isso, é uma palavra grega aqui, o considerar-se, logizomai, é um verbo de onde vem, está relacionado com aquele campo semântico de lógica, logística. Era um verbo que era usado no campo da matemática para indicar a conclusão de um raciocínio. E é o que Paulo está fazendo aqui. Se você está unido a Cristo na sua morte e na ressurreição, então a conclusão lógica é que você morreu com Ele para a morte, para o pecado, e está vivo para Deus, e portanto considere-se assim. Deixa eu ilustrar. Quando começou a loteria esportiva, muitos anos atrás, furando aquele cartazinho, quem lembra disso aí? Olha aí, gente, pastor, olha aí quem jogou aí, tá vendo? Joga aí. Foi mal. Aqui é para manter vocês acordados, que a hora já está avançada aqui. Mas quando começou, me lembro da história, eu morava em Recife, de um cidadão lá que comprou aquela cartelinha que furava, com a caneta Bic, furava os joguinhos, Aí ele ficava com o radinho de pilha, escutando o jogo, aí, primeiro jogo, acertou, aí, marcou. Segundo, foi marcando e acertando, foi fazendo tudo. E aí juntou a família, aquele último jogo, domingo à noite, aquela felicidade, ele escutando, só faltava aquele. Aí deu o resultado que ele tinha marcado. Pronto. Fez os 13 pontos. Ele soube que fez 13 pontos e considerou-se um homem rico. Deu a casa para a sogra, queimou os móveis lá, deu o carro para o vizinho, foi mesmo. Vendeu, queimou os móveis na rua, porque no dia seguinte ele iria para o banco receber uma grana, era milionário. Ele soube que fez os 13 pontos e considerou-se um cidadão rico. Bobo, mas rico, de qualquer forma, Considerou-se. É verdade que mais 3 mil brasileiros também fizeram 13 pontos, E ele acabou se dando muito mal. Mas Deus não é como o homem, que mente. Mas o ponto aqui, eu acho que está claro. Quando ele soube que ele tinha feito os 13 pontos, ele considerou-se um rico louco, mas rico, E percebe o que é, então? É assim que funciona. Na hora que você sabe que a Bíblia está dizendo isso, é isso que Deus fez com você. Você morreu para o pecado, ressuscitou para Deus, o velho homem foi crucificado com Cristo, você não tem que servir mais ao pecado, então é assim que você vai se considerar. Agostinho, antes de ser o grande teólogo que foi, pastor, um dos homens que mais influenciou a igreja no século IV, ele tinha sido um homem muito imoral, seguido inclusive algumas doutrinas, alguns conceitos muito errados, antes de se converter. E um dia já famoso, bispo de Hipona, andando na rua, uma velha amizade, uma mulher que tinha sido amante dele, o reconheceu na rua, aí veio andando atrás dele dizendo, Agostinho, e Agostinho ouviu a voz e fez de conta que nada. E a mulher atrás, Agostinho, sou eu. Ele virou para trás e disse, mas não sou eu. E continuou. Morto, Considerou-se morto. Essa é a base. Em vez de você tentar vencer o pecado com base na sua força, você agora vai fazer isso com base na sua união com Cristo, porque é dela que flui a graça e o poder para você vencer o velho homem, porque foi em Cristo que ele foi crucificado. Considere-se assim. E agora vem a terceira parte. Agora você pode oferecer-se. Verso 12. Não reine, portanto, a conclusão é essa, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. É o terceiro imperativo aí, né? O segundo, considerai-vos é o primeiro, e agora ofereçai-vos. Tem outro também aí, no verso 12, que é o não reine, mas é a mesma coisa. Não ofereça, mas ofereça. Não ofereça ao pecado, mas ofereça a Deus como servo da justiça. Paulo aqui, a semelhança de Tiago, ele está personificando o pecado, no verso 12, não sei se vocês perceberam, mas o pecado aqui é personificado como se fosse um rei. Não reine o pecado, de maneira que você obedeça às suas paixões. O pecado, de fato, como eu disse, ele quer reinar em nós e nos dominar e nos levar a fazer a vontade dele. Mas ele não pode fazer isso porque eu não sou mais escravo dele. Porque eu morri com Cristo, eu me considero assim, e agora eu posso me oferecer a Deus e os meus membros a Deus como instrumentos de justiça e não mais como instrumentos de iniquidade. Eu gosto de pensar nisso aqui, comparando com a história dos israelitas quando saíram do Egito. Eles passaram 400 anos no Egito servindo a Faraó, o rei. Deus levantou Moisés, sinais e prodígios, abriu o Mar Vermelho, os israelitas atravessaram, Faraó veio atrás, aliás a gente não sabe, o texto não deixa claro se Faraó participou daquilo, mas vamos imaginar que Faraó tenha vindo atrás com seus exércitos, os israelitas atravessaram, o mar fechou. Do lado de lá estavam os israelitas, ex-escravos, homens livres agora. Do lado de cá o antigo patrão, Faraó. Eu fico imaginando, Faraó gritando, voltem meus escravos! Vocês serviram a mim em sua vida toda, seus pais me serviram, seus avós me serviram. Voltem para mim, obedeçam a minha voz. Eu fico imaginando o israelita do outro lado, livre, ouvindo a voz do antigo patrão e sentindo o apelo do antigo patrão, se jogando no mar e nadando de volta para beijar o pé de Faraó. Parece ridículo, mas é o que você faz toda vez que você peca. É o que você faz toda vez que você peca. Porque Deus já lhe libertou. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você agora serve a um novo Senhor. Você não tem que obedecer. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Para fazer isso, eu tenho que acreditar no que a Bíblia está dizendo, não é verdade? Daí o tema da nossa palestra. A autoridade e suficiência da Escritura na santificação. Porque é nela que eu vou saber isso. E eu só e o considerar se é com base no que ela me diz. Eu não me considero morto com base nas minhas emoções, porque eu vou dizer para vocês, eu não me sinto isso aqui não. Se eu for andar pelos meus sentimentos, eu me sinto muito vivo para o pecado e sinto o pecado muito vivo em mim. Mas eu tenho que diariamente andar pela fé e não por vista. Eu ando por fé e não por emoções, mas por aquilo que a palavra de Deus me diz. E ela diz isso. E a conclusão de Paulo é essa daqui, verso 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Parece até... Meu Deus, eu olho para esse versículo e digo, eu estou tão longe disso, né? Como eu quero viver isso aqui. Você quer viver isso? Quer experimentar isso aqui? O caminho está aqui. Saiba, se considere, se ofereça a Deus. Com base no que a palavra de Deus diz. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei pede, exige e não me ajuda. A graça de Deus é tão exigente quanto a lei. Todavia, ela supre aquilo que ela pede. E a santidade que ela pede de mim, a vitória que ela pede de mim e a morte que ela pede de mim, ela supre mediante a cruz, quando ela me uniu na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso que longe, agora voltamos ao início, longe da graça ser uma desculpa para o pecado, é ela que me livra do domínio do pecado. Onde há graça, a vitória sobre o pecado. Usar a graça de Deus como desculpa para viver pecando é só quem não sabe, quem ignora ou quem torce. Mas a graça de Deus nunca foi dada para que você vivesse no pecado. Ao contrário, é ela quem me liberta do domínio do pecado mediante a cruz de Jesus.
Hoje à noite nós todos estamos diante da palavra de Deus e do padrão que Deus coloca aqui. Isso aqui foi escrito não para anjos, mas para homens como eu e como vocês. Portanto, isso aqui é possível, isso aqui é o que Deus quer de nós, e aquilo que Ele pede de nós, Ele mesmo supre em Cristo Jesus e pelo Espírito. Você crê nisso? Então, toma pela fé na palavra de Deus e se considere o que a palavra de Deus diz. Não pense, essas verdades eu venho lidando com elas há muitos anos. Todo dia eu tenho que começar de novo. Você nunca vai chegar num ponto em que você aprendeu de uma vez para sempre. Mas todo dia esse é um processo que você tem que fazer, diariamente. Por isso que é importante ler a palavra, ter tempo de oração, comunhão com Deus. É aquilo que Paulo fala da renovação diária do novo homem e a mortificação diária do antigo. E eu faço isso sabendo, considerando e oferecendo. E a base é a palavra de Deus. Ó Deus, dá-nos santidade, dá-nos, ó Deus, conhecer mais da cruz. Nos ajuda a ver com clareza, ó Deus, o que é o Teu Evangelho e tudo aquilo que o Senhor nos dá. Perdão por sermos tão superficiais às vezes, Senhor, negligentes. Nos ajuda a conhecer essa vida de vitória, ó Senhor, para que nós honremos o Teu nome com uma vida que irradia a glória de Cristo, do Cristo vivo e ressurreto, que mora em nós pelo Espírito Santo. Ó Deus, ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.